Oi pessoal, tudo bom? Como vocês têm passado? Como tem sido esses dias agora de situação tão inconveniente, tão diferente da nossa vida? Eu gostaria de saber um pouco da sua realidade. Eu abri aqui o nosso fórum, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco como está sendo essa experiência de estudar assim em casa com esse material. Eu sei que não é exatamente isso que nós programamos para a nossa disciplina, vocês podem ter certeza que não foi isso que eu estava esperando fazer ao longo dessa disciplina, mas como a situação mudou e a gente considera que a escola é um lugar de muito risco para a propagação do Covid-19, infelizmente a gente está tendo que fazer esse novo formato. É uma experiência para mim e eu sei que é uma experiência para vocês também. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para a gente comentar um pouco sobre o conteúdo que foi abordado nas 2 últimas semanas e para eu explicar um pouco o direcionamento de como que vai ser o ensino da nossa disciplina essa semana. Nessa semana, nós vamos fazer uma amarrada aí do conteúdo de microeconomia. Nós tivemos 2 semanas de estudo em casa, então, sobre esse conteúdo, que a gente abordou um pouco a questão das curvas de oferta e curva de demanda. Nós falamos um pouquinho sobre quais são os fatores determinantes para uma curva de oferta e uma curva de demanda. E no último conteúdo nós discutimos um pouquinho sobre as estruturas de mercado, onde a gente vai ter essas curvas de oferta e essas curvas de demanda. Eu gostaria de começar explicando esse conteúdo, dizendo assim, esse é um conteúdo que às vezes parece que é uma coisa nova, parece que é uma coisa que você nunca viu, mas não é muito verdade. Esse é um conteúdo que ele só é uma sistematização teórica de uma coisa que você já entende na sua vida, uma coisa que você já percebe no seu dia a dia. Por exemplo, se eu te disser assim, imagina que aconteceu um problema na produção de tomate esse ano. Esse ano choveu demais, na hora de produzir tomates a gente teve uma dificuldade ou teve uma praga específica que destruiu muito esse produto na horta, nas fazendas. E aí tá faltando tomate no mercado. O que vai acontecer com o preço do tomate? Você não precisa fazer uma aula de economia para saber o que vai acontecer. Eu sinto que você sabe que esse choque na oferta do tomate vai resultar numa menor oferta de tomate nos mercados, por exemplo, no supermercado e nas feiras. E isso vai gerar uma procura maior do que a oferta, o que vai acabar afetando o preço do tomate. E é assim que o preço do tomate sobe no mercado. E essa maneira do preço subir é como se fosse uma ferramenta que a gente tem dentro do capitalismo de equalizar oferta e demanda. Porque quando o preço do tomate sobe, o nosso desejo de consumidores de consumir esse tomate, ele cai um pouquinho. Tipo assim, ao invés de comer tomate 2, 3 vezes por semana na salada, eu vou consumir um pouco menos. Eu vou consumir lá uma vez ou outra, eu vou reduzir realmente o meu consumo de tomates. Eu posso fazer isso porque eu posso substituir esse produto. Eu vou fazer uma salada com outras coisas, vai ter mais folha na minha salada, vou botar cenoura, vou colocar pepino, vou botar outros produtos para substituir esse produto que é o tomate. Ao mesmo tempo, essa subida de preço do tomate gera um efeito nos produtores, né? Principalmente o tomate, que é hortaliça não, mas é uma coisa de hortifruti, assim, que a gente produz muito rápido. Não é igual o café, por exemplo, que você tem que plantar, espera 1 ano, 2, lá pro 3º, 4º ano que ele tá produzindo legal. Tomate eu plantei, daqui uns meses eu já tô colhendo, né? Ele é uma produção muito rápida. E aí, essa produção de tomate, ela pode ter uma nova entrada de mais produtores que vão produzir tomate nesse momento por um motivo de oportunidade, porque o preço do tomate está muito alto, está valendo a pena, então mais gente que estava produzindo aí outras coisas vai migrar da produção aí. Uma parte da minha produção que antes era, por exemplo, de alface, agora eu posso transformar numa produção de tomate. E aí, em pouco tempo, o mercado se corrige, e aí eu consigo aumentar a oferta para ela acompanhar a demanda. Às vezes até, quando a gente acontece esse tipo de oscilação, eu aumento tanta oferta que o preço do tomate cai até para níveis mais baixos do que estava acontecendo antes dessa subida do preço do tomate. Porque eu consigo aumentar tanto a minha oferta desse produto que ela passa a ser maior do que a oferta anterior ao choque dessa produção. Esse exemplo que eu falei, teve uma praga aí que destruiu a minha produção de tomates. Esse tipo de coisa é muito comum, a gente observa no nosso passado recente, aconteceu com o tomate, aconteceu com o feijão, teve uma época que aconteceu no cenário mundial com a soja, tá? A gente tem esses choques de oferta. E nesse conteúdo nós analisamos como esses choques de oferta vão afetar de verdade os preços no mercado. Eu gostaria de sintetizar esse conteúdo explicando que assim,
Existe uma série de fatores que determinam a oferta e demanda. E na economia, o que a gente estuda mais, que tem mais assim poder de curto prazo, é o preço. Por quê? Diferente das economias planificadas, e quando eu falo economia planificada, eu quero dizer tipo uma economia comunista, a gente tem no capitalismo uma liberdade de produção. Então, o quanto é produzido de cada produto é definido pelas leis de mercado. E quando eu falo leis de mercado, nesse caso eu estou falando especificamente dessas leis de oferta e leis de demanda. Quanto mais demanda um produto tem, a tendência é que o preço desse produto seja empurrado para um nível mais alto. E aí, quanto mais alto o preço desse produto, mais atrativo é o mercado de produção desse produto para os produtores, para os empresários. Se o preço do tomate chegar a R$200 o quilo, a gente vai produzir tomate todo pedacinho de chão que estiver disponível. Até ali no IFRA, ali no meio da hortinha, no meio daquela grama, eu vou querer plantar um pezinho de tomate para não ter que pagar R$200 o quilo do tomate. E isso impulsiona então a produção, aumenta a produção e faz o preço cair novamente. Isso aí é interessante porque é uma maneira que a gente tem de organizar os fatores produtivos dentro da nossa sociedade. Na nossa sociedade capitalista, no mundo inteiro capitalista, não é todo mundo que é capitalista, né? Mas onde é capitalista, os preços são os maiores incentivos para a gente saber o que a gente vai produzir. Lembra que eu falei um pouquinho sobre a riqueza da nação? A economia estuda a riqueza da nação. Por que uma nação é rica e outra não? Quais são as causas, os motivos das riquezas das nações? Um dos principais motivos para uma nação ser rica é ela saber produzir o que a população quer produzir. Ela organizar os fatores produtivos dentro da sociedade. O capital, a mão de obra, a terra, o empreendedorismo, a tecnologia. Tudo isso tem que estar organizado para a gente produzir o que a gente quer realmente. Vamos pensar no mundo bem atual. No mundo bem atual, nós consumimos cada vez mais coisas ligadas à informática. Smartphones, computadores, aplicativos, produtos da internet de forma geral. E isso tem sido um fator lucrativo e tem sido um produto caro. Uma das coisas mais caras que a gente troca com frequência é o celular. Um produto caríssimo que a gente a cada 2, 3 anos está doido para trocar. Isso aí traz muitas empresas para trazer o seu capital, a sua estrutura produtiva para produzir esse produto. O que acaba sendo muito produtivo para a sociedade como um todo, porque a gente não desperdiça dinheiro fazendo uma coisa que ninguém quer. A gente não tem um monte de fábrica de lenços, por exemplo, que é uma coisa que quase ninguém usa, um lenço no pescoço, imagina? Não, por quê? Porque o preço de lenço não é tão vantajoso assim, porque não dá tanto lucro desse jeito, tá? Esse basicamente é o conteúdo que a gente discute primeiramente naquele primeiro conteúdo de microeconomia, quando eu falo a curva da oferta ou a curva da demanda. Eu trouxe para vocês 3 vídeos sobre isso e trouxe uma atividade, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Se ficou qualquer dúvida, faça os seus questionamentos aqui. Eu estou abrindo aqui então um fórum de perguntas para vocês perguntarem e dialogarem comigo sobre isso, tá? Então podem fazer perguntas que eu vou trazer as respostas. E aí, no segunda aula sobre microeconomia, nós falamos sobre estruturas de mercados. Quando a gente falou de estrutura de mercado, a gente discutiu duas que estão bem nas pontas. De um lado, de uma maneira bem cheia de liberdade, a gente tem uma estrutura com muitos produtores e muitos consumidores. O exemplo delas são as feiras, né? As hortaliças vendendo nas feiras. É uma estrutura onde os produtos não têm marca, não tem poder da marca, um produto. E aí a força de mercado realmente decide o que vai ser o preço da mercadoria. Então, quanto mais oferta, quanto mais demanda, isso aí que vai decidir se o preço está mais alto, o preço está mais baixo. Realmente a força está bem distribuída entre produtores e consumidores. E essa é a estrutura de concorrência perfeita. Essa é a estrutura mais estudada na economia. Quando a gente fez aqueles gráficos nessa aula, foi sobre essa estrutura. Esse é um modelo que a economia usa para tentar assim, entender a realidade, porque ele é um modelo relativamente simples e é um modelo como se fosse um ideal para a economia. Quanto mais próximo da concorrência perfeita, melhor é distribuída a estrutura de poder entre consumidores e produtores. Por outro lado, no outro extremo, tá? Aqui no outro extremo, eu tenho uma estrutura onde todo o poder está na mão do produtor e muito pouco poder está na mão do consumidor, que é a estrutura onde eu tenho uma só empresa, minha, produzindo tudo naquele mercado, daquele produto.
Quando eu falo assim, parece um absurdo, parece que isso nem existe na vida real, mas existe. Você compra produtos de uma empresa monopolista todos os dias da sua vida. E quais são os exemplos mais clássicos de monopólio na nossa vida? Energia elétrica, por exemplo. Energia elétrica é um monopólio, né? Você pode estar achando que o preço está um absurdo, a qualidade pode estar ruim, pode estar faltando energia em horário de trabalho, pode estar faltando energia de madrugada, pode estar te incomodando. Você não consegue trocar a empresa fornecedora de energia elétrica. É diferente da internet, por exemplo, que às vezes está passando mal raiva com a internet, mas aí você ainda tem a opção de trocar de provedor, dependendo de onde você mora, tem a opção de comprar uma internet móvel, um celular, um chip, tem algumas empresas, né? O monopólio, você não tem essa opção. Você tem uma única empresa produtora daquele produto e você está amarrado. Então aí a gente tem uma falta de balanço de poder entre consumidor e produtor. O consumidor, ele tem um poder muito limitado, tem muito pouco poder de fala, pouco poder de revolta, de determinação desse preço. Se o preço da energia elétrica dobrar, você não tem nada a fazer, você só reclama, xinga lá no Twitter e pronto, acabou. Não tem realmente efeito no quantidade de produção e no preço desse produto. É muito pouco o poder que a gente pode entrar com uma ação na justiça, reclamar um pouco, mas assim, é muito sutil, muito subjetivo. Não é o que acontece em outras estruturas de mercado, quando eu tenho um poder muito grande, que é decidir para onde vai meu dinheiro, eu posso simplesmente contratar outra empresa, né? É muito mais prático, né? Vamos comparar lá com a concorrência perfeita. Se tem alguém vendendo frango lá na feira, muito caro, eu falo pro meu filho, vou comprar outro frango na feira, porque tem mais frango na feira para eu comprar, né? Então, existe um desbalanço aí na estrutura de poder. O que a gente vai ter no monopólio é que o poder está bem concentrado pela empresa monopolista, que é o ofertante. Então, a oferta tem muito mais poder do que a demanda. Dentro dessa estrutura, a gente vai ter outras estruturas de concorrência. A gente tem a concorrência monopolista ou concorrência imperfeita, que vai ter aí um pouco mais parecido com a concorrência perfeita, onde a gente tem já vários produtores. Existe um pouquinho de poder da marca, existe um pouquinho de qualidade variando na vida real. Por exemplo, quando eu falo em roupas, né? Roupa. Você pensa uma camiseta branca, quanto custa uma camiseta branca? É difícil falar, né? Camiseta branca pode custar R$20 ou pode custar R$2.000, dependendo da marca que ela tem. Quando eu começo a falar de concorrência imperfeita, eu falo numa estrutura onde já tem marcas. O mundo, muita coisa é assim, né? Muita coisa, na verdade, está acontecendo no meio aí, entre a concorrência perfeita e o monopólio. Aqui no meio, concorrência perfeita e o oligopólio, que é o que a gente vai falar agora. Na concorrência imperfeita, eu tenho vários exemplos da vida real, né? Tem coisas que vai ser afetada muito, assim, pela minha percepção do que significa aquele produto, da importância de utilizar aquele produto. Se eu estou num ambiente onde eu preciso mostrar uma marca, né? Às vezes eu estou disposta a pagar caro por uma coisa, né? Botar uma bolsa de marca ali pendurada no meu braço, que eu sei que custou ali R$1.000, mas eu também entendo que poderia ser substituída por um produto de R$30 com praticamente o mesmo efeito prático, né? Mas na vida real, existe uma força política do significado dos objetos, existe um certo fetiche pelas mercadorias, existe um poder da marca que faz com que às vezes a gente pague mais um produto, não pela sua utilidade, mas pelo seu significado social. Isso aí é a concorrência imperfeita. Se você pensar bem de verdade, a maior parte das coisas que a gente consome está aí, porque quando eu falo daquela concorrência perfeita, onde é só oferta e demanda que determina preço, eu tô falando de coisas muito simples, tipo cebolinha verde, sabe? Salsinha. Tô falando de coisa assim que não tem qualidade, não tem diferença de qualidade. Cebolinha verde é cebolinha verde, tomate é tomate, tipo, é uma coisa só. Não adianta eu usar um tomate de uma marca, um tomate de outra marca, é a mesma coisa, é tomate, né? Mas, à medida que a gente entra numa estrutura mais complexa de consumo, a gente vai vendo coisas que têm poder da marca. Nessa concorrência imperfeita, a característica é que ainda é fácil entrar nesse mercado. Eu posso montar uma fábrica de roupa e fazer camisetas brancas e concorrer com outras empresas. Eu posso tentar fazer um poder para minha marca, eu tento botar um marketing muito específico no nome da minha marca, eu tento associar com uns blogueirinhos aí que vai ter uma identificação, né? Na estrutura de concorrência imperfeita tem muito essa questão de identificação do público e você fazer um produto muito específico para esse público, que o público vai conseguir passar uma mensagem social quando ele está utilizando aquele produto. É uma pessoa descolada? É uma pessoa do hip hop? É uma pessoa muito séria, muito formal? O que é essa pessoa que está usando esse produto? Isso serve pra, tipo, tô falando camiseta, mas serve assim, tipo comida, tipo lanche, né? O negócio de cortar cabelo, barbearia de homem, gente. Até esses dias, barbearia de homem era o quê, né? Não era nada, era um tiozinho cortando cabelo e cobrava R$5, R$10. Hoje em dia, você entra numa barbearia de homem, tem uma mesa de sinuca, tem um carro pendurado no teto.
tudo uma questão de conceito, né? Ali é um momento de descontração, ali é um momento de ter um significado. Aquele corte de cabelo não é mais só um corte de cabelo, é todo um significado social, ele é todo um símbolo de vida. E eu queria que vocês entendessem, vocês como técnico de administração, que a empresa, ela vai lucrar mais quando ela conseguir sair dessa estrutura de concorrência perfeita e migrar para essa estrutura de concorrência imperfeita. Quando ela consegue imprimir o seu poder, o seu significado, a sua fidelidade ao cliente, ao seu produto. Por isso que os produtos que dão mais lucro hoje em dia são esses produtos que têm uma identificação da marca. Então, eu falei até agora de 3 estruturas de mercado, vou só revisar: concorrência perfeita, monopólio e concorrência imperfeita. Agora eu vou falar do oligopólio. Vocês lembram que eu mostrei na sala uma figura de conglomerados produtivos, de algumas empresas que produzem tipo tudo no mundo? O oligopólio tem a ver com isso. No oligopólio a gente vai ter poucas empresas produzindo tudo de um setor. E vários setores são assim. Principalmente setores que envolvem um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de investimento, um pouco mais de dificuldades e barreiras de entradas àquele mercado. Quando eu tô falando de um mercado específico, eu quero dizer, por exemplo, mercado de telefonia móvel. Quantas marcas existem, né? Quantas empresas existem atuando em telefonia móvel? Você pensa aí, tem a Oi, a TIM, a Vivo, tem mais quantas? A Claro, mais umas 2, 3. Muito poucas empresas. Por quê? Imagina se eu e você, eu vou abrir uma sociedade, falar assim, pessoal, vamos montar uma empresa de telefonia móvel? Eu e você, vamos montar aí uma sociedade, a gente vai abrir uma empresa de celular agora. Qual que é o investimento que a gente tem que fazer para entrar nesse mercado? Colocar torres para o nosso sinal, entrar em várias cidades ao mesmo tempo, porque tem esses planos, né? Que se você ligar de Oi para Oi, Claro para Claro, você ganha um desconto. Exige uma logística e um volume de capital que é gigantesco, que é massivo, assim. Então é muito difícil para alguém entrar nessa empresa, é muito difícil surgir uma empresa nova de telefonia móvel. Mesma coisa vale para vários mercados. Por exemplo, o mercado de automóveis. Quantas marcas de automóveis tem? Um pouco mais do que celular, né? Vai ter uns 10 marcas, 15. Se você for olhar bem, várias marcas são da mesma marca, né? Aquela Fiat, Jeep, a Chrysler, tudo é uma empresa só. Tem várias marcas que são assim. Tipo, só tem vários nomes e várias linhas de produto. Mas são pouquíssimas marcas também que existem pelos mesmos motivos. É muita tecnologia, são muitas as regras. É muito difícil você montar uma empresa nova, você tem que gastar tanto dinheiro só para fazer teste nos seus carros, para provar que esses carros são seguros, e acaba sendo bem difícil você montar uma empresa nova de automóveis. Isso é para muitas outras coisas, pasta de dente, quantas empresas a gente tem, comida, né? Tipo, vamos pensar assim, leite em pó, quantas marcas tem, leite em caixinha também, vários produtos mais industrializados. Quanto mais tecnologia, quanto mais capital, quanto mais raro é o processo produtivo e o produto, mais próximo vai ser do oligopólio. Eu pergunto para vocês, onde é que tem um lucro? Quem lucra mais? Concorrência perfeita? Monopólio? Oligopólio? Concorrência imperfeita? Existe uma relação. Quanto mais difícil é a concorrência, maior o lucro da empresa e mais difícil o acesso a esse produto é para a população. Então, na concorrência imperfeita, a gente está com as menores taxas de lucro. No monopólio, o maior lucro. E a gente tem aí o intermédio, né, da concorrência imperfeita, né? E o oligopólio com as taxas de lucro intermediária. Para o produtor, ele quer abandonar a concorrência perfeita, ir para a imperfeita, que é mais fácil. E se você tiver muito dinheiro, se você for um capitalista muito grande, você quer ir para o oligopólio mesmo. Já o monopólio em si, ele é muito difícil de entrar. Muito difícil ser dono de um monopólio. Por motivos, né? O monopólio às vezes acontece de maneira estrutural, por causa da estrutura daquela característica realmente daquele mercado. Ele pode acontecer por motivos legais ou ele pode acontecer por motivos naturais. E esses motivos do monopólio são muito regulados. Existe uma concentração de teoria econômica que diz que o monopólio deve ser regulado para a gente evitar que ele aconteça e para quando ele acontecer, de evitar que eles tenham um poder abusivo em cima da população. Por isso que os preços de monopólio geralmente são regulados pelo governo. A gente tem agências de regulação para produção de energia elétrica, agências de regulação para o pessoal da água encanada, do esgoto. Porque são coisas que têm um ganho de escala muito grande. Não faz sentido eu ter, por exemplo, 2, 3 empresas tratando do meu esgoto. Aí imagina você ter o esgoto passando pela cidade e tem 2, 3 tipos de cano de esgoto para a gente escolher se vai mandar pela empresa A ou B. Não faz sentido.
Tem coisas que nascem como monopólio e vão deixando de ser, por exemplo, telefonia fixa, né? Na época que o telefone era um monopólio, mas hoje em dia se tornou tão vantajoso que você consegue várias empresas aí disputando dentro da telefonia fixa, então ela está mais parecida com um oligopólio, não é mais um monopólio. E a empresa, o ramo de negócio, todo o mercado, ele pode migrar de uma estrutura para outra. Essa estrutura não é determinada pela empresa, ela é determinada pelo mercado. É o primeiro conceito que a gente trabalhou, né? Quando a gente falou de microeconomia, mercado é essa estrutura de concorrência, onde está frente a frente consumidor e produtor. E o mercado é como se fosse todas as regras de consumo e produção para aquele tipo de produto. Então eu falo mercado da telefonia móvel, mercado de concorrência perfeita lá das hortaliças, o mercado oligopolista dos automóveis, o mercado de concorrência imperfeita das produções de roupa, bolsa, sapato, um monte de coisa que tem um monte de marca aí. Esse é o conteúdo de microeconomia que a gente vai discutir, até aí que a gente vai estender na nossa disciplina. Para esse momento, a atividade que eu estou abrindo para vocês é um fórum onde vocês vão perguntar para mim sobre esse conteúdo. E em seguida a gente vai fazer um questionário de múltipla escolha que vocês vão perguntar e responder. Vocês vão responder o questionário com as perguntas específicas sobre esse conteúdo. Então, para essa semana eu estou deixando esse vídeo curto e essas duas atividades pra gente fazer, para dar uma amarrada nesse conteúdo. Primeiro fica o questionário do fórum, onde vocês vão fazer as perguntas para mim. Não é obrigatória a participação, mas eu gostaria que vocês deixassem ali as perguntas de microeconomia pra gente deixar, até para esclarecer para todos os colegas. Quem teve alguma dúvida, coloque ali. E depois a gente fica com um questionário que aí sim é obrigatória a participação, valendo participação em sala de aula, onde eu estou colocando aqui 10 perguntas sobre esse conteúdo e você tem 2 chances de responder. Responda uma vez, depois vai falar quantas perguntas você acertou. Se você achou que você não foi bem, quer tentar de novo, pode fazer, vai ficar valendo aquela que você tirar a maior nota e você pode tentar de novo, então, respondendo essas perguntas de microeconomia. Espero mesmo do fundo do meu coração que essa forma de aprendizagem esteja funcionando para vocês. Por favor, entre em contato comigo, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, tirem dúvidas, fiquem sabendo que eu estou aqui com vocês, em pensamento, elaborando material, pensando muito em como a gente vai fazer esses conteúdos fluírem e funcionarem. Boa sorte, bons estudos, fiquem com Deus e até semana que vem.